Pessoal, aqui é o professor Wallace. Daremos início aqui a mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje é a territorialidade, tá? Vamos tentar lembrar aqui novamente que lembrem-se que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. Ela é a ciência que estuda o ambiente que nós vivemos, a interação do ser humano, né, dos animais, dos seres vivos, da natureza, né, na superfície do nosso planeta, tá? E todas as ações que ocorrem aqui na superfície do planeta, todas as questões, né, todas as ações, todas as interações que temos na superfície do planeta, eles acabam construindo esse espaço geográfico, tá? Só que em meio a essa questão, a gente tem um outro conceito da geografia muito importante, que é o conceito de território. Então, assim, o primeiro passo é a gente definir o que é território. Território, ó, uma área, né, uma determinada área que é definida por seu tipo de governo, cultura, sistema econômico e outros agentes que possam administrar esse espaço. Pessoal, o território é uma área, né? Quando a gente fala do Brasil, a gente fala de território brasileiro, né? Que é isso? É uma área dominada por nós brasileiros, né? Por pessoas, né? Quando a gente olha para esse mapa do Brasil aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente olha para esse mapa do Brasil, deixa eu pegar a canetinha aqui, a gente vê aqui, pessoal, ó, essa delimitação do território brasileiro. E o espaço e o território brasileiro, né? Por que é um território? Porque é uma área ocupada pelos seres humanos, é uma área que você tem dominação. Quando você tem um poder, né, uma dominação, você se apropria daquele espaço, você tem um domínio sobre aquele determinado local, né, aquele lugar passa a ser território, passa a ser apropriado por alguém, né? Por exemplo, quando você tenta invadir a casa de um vizinho seu, ali não te pertence, ali é do vizinho. Por quê? Porque ele é território dele, né? Se não tem dono, então ainda não é um território, mas se a partir do momento que se passa a apropriar até uma dominação sobre aquele espaço, esse espaço ele passa a ser um território, tá? Olha aqui no caso do Brasil, observa esse mapa aí, a gente tem as regiões, né? Temos aí as cores, né? Temos aí a região norte, verde aqui, azul, nordeste, esse lilás aqui é a região centro-oeste, temos aí a área vermelha, que é a região sudeste, temos a área amarela, que é a região sul do Brasil. Cada uma dessas regiões, elas têm outras divisões em estados. Por exemplo, aqui, temos aqui o Mato Grosso do Sul e Goiás, que são estados, né, que compõem o centro-oeste, né, a região centro-oeste. E o nosso estado é o estado de Goiás aqui, ó. E essa delimitação dos estados, nessas linhas divisórias, é a área de dominação, por exemplo, de cada estado. Por exemplo, cada área dessa aí é um território dentro de um território maior. Então, existem territórios menores dentro de um território maior, né? O território maior, por exemplo, a questão política administrativa é feita pelo presidente, né? Junto com todos aqueles cargos políticos que ele coloca lá, seus agentes políticos. E nos estados a gente tem aí como principal agente administrativo os governadores, né? Tem em cada estado desse aí tem um governador, que são os administradores políticos desse território. São eles que fazem. Quando você é dono de um território, você pode ter o poder de infligir ações sobre aquele determinado espaço. Por exemplo, onde vai construir uma coisa, onde vai fazer outra coisa. É igual, por exemplo, na sua casa, você é dono daquele território, daquele espaço ali que é seu, você pode construir, você pode destruir, você pode plantar no fundo do quintal, você pode fazer o que você quiser ali, porque você tem uma dominação daquele território. O Brasil é dessa forma, né? Nós brasileiros temos uma dominação desse território aqui, né? Não pode chegar sem autorização outro país, né? O presidente dos Estados Unidos não pode vir aqui e fazer o que ele quer aqui, porque aqui é território brasileiro e tem uma dominação, né? Então, o que seria o território mesmo? O território, pessoal, seria como se é uma área, né? Ó, seria como se fosse uma área, deixa eu fazer uma área aqui, onde essa área, né, esse espaço geográfico, quando ele passa a ser dominado, né, por pessoas, né? Só esse cara aqui dominou essa parte aqui, ele vai colocar o limite dele aqui, que é o território dele. Então ele vai construir as coisas que ele quiser aqui nessa área dele. Aí vem outro rapaz aqui, outro
Então, rapaz, então agora vamos fazer uma moça. Deixa eu colocar o cabelinho dela aqui. Aí ela é dona desse outro território aqui, né? Então a gente tem uma dominação do espaço aqui, né? Temos dois territórios. Então o que esse processo de dominação desse território a gente chama de territorialização, tá? E a maneira como se ocupa, se produz nesse grupo aí, se ocupa se aposta desse território, a gente chama de territorialidade. Então o que é territorialidade? Ó, porção de superfície sujeita a ser apropriada por um grupo de indivíduos ou de indivíduos, né, pode ser, para realizarem qualquer atividade. Ah, eu comprei um lote para construir uma casa. Construir uma casa é uma atividade. Comprei um lote para plantar milho para mim comer. Pronto, é uma atividade, entendeu? Comprei um lote para... Eu já tenho minha casa, que eu comprei um lote para construir uma casa para meus cachorros. Ou para criar galinha. Uma atividade, o território é seu. Você produz a atividade que você quiser ali, desde que você tenha o direito de dominação, né, do território. Olha, para muitos pensadores, a territorialidade que nasce do instinto deriva na tendência de o homem vir apropriar-se, defender, administrar determinados setores geográficos. Essa identificação com o território permite construir a identidade e serve para satisfazer várias necessidades. O que isso quer dizer? A partir do momento que o ser humano apropria-se, né, a gente tem a chegada dos portugueses, né, que já tinha apropriação aqui, ó, do nosso Brasil pelos índios, pelos indígenas, e aí vieram os portugueses apropriar desse território, né? Usaram várias táticas, né, de dominação aí para poder estar aproveitando aqui, né, os recursos que tinham aqui, né? Então começou esse processo de apropriação. A partir do momento que dominou o território, né, aí passa a ter-se um poder administrativo, né? Quando os portugueses dominaram o território brasileiro, outros países tentaram vir, né? A gente tem casos aí de franceses, holandeses tentando chegar aqui no Brasil e serem expulsos pelos portugueses aí, né? Porque era um território, né, que passou a ser dominado pelos portugueses e que se manteve até hoje, né? A dominação, né? Lógico que depois o Brasil, né, vai ficar independente, né? O Brasil vai... Mas eu falo assim, o início da dominação do nosso território foram, né, pelos europeus portugueses, né? Deixa eu mudar o slide aqui. Ó, em suma, a territorialidade trata-se de um padrão de comportamento e atitudes que uma pessoa ou grupo de pessoas possui e que é fundamentado no controle real ou concebido de um determinado espaço físico, local ou, né, de uma ideia. Controle esse que pode ser concretizado por meio de marcação, personalização ou mesmo defesa no território. Por exemplo, a partir do momento, a territorialidade, ela exprime vários traços de dominação no seu espaço. Por exemplo, quando a gente olha para um espaço, para um território, a gente vê que nesse território há o reflexo da dominação, né, desse determinado grupo de pessoas. Um exemplo disso são essas duas cidades aqui, ó. A cidade de Tóquio, que é a capital do Japão, e a cidade de Nova Delhi, que é a capital da Índia. Observem que os padrões ali dos edifícios do Japão, aqui ó, no Tóquio, são diferentes dos padrões da capital da Nova Delhi. Até os veículos, né? Os famosos tuk-tuks, né? A Índia é o segundo país em relação à população, tem quase 1,5 bilhão de pessoas na Índia. E no Japão, se não me engano, são 100 e poucos milhões. Mas assim, o Japão é pequenininho, a Índia é um dos maiores países, né, do mundo, em tamanho também, não é um país tão pequeno. E o Japão é pequenininho, né? E o que a gente observa aqui? A gente observa que a configuração ali do espaço é diferente, porque a maneira dos japoneses, né, a cultura, a identidade japonesa, os costumes japoneses são diferentes, por exemplo, dos indianos, né? A gente vê os tuk-tuks, que são aqueles carrinhos, aqui em Rubiataba tem um desses aí, né, que é aquela motinha, né, que eles colocam aquela cobertura e fica parecendo um carrinho ali, né?
a gente tem aqui ó, o desenho dos tuk-tuks aqui. Até porque o espaço ali, como tem muita gente, né, esses veículos menores, eles facilitam transitar, né, no meio do trânsito ali, né, que é muita gente, né, gente, é bicicleta, é moto, é carro, então os tuk-tuks ali é uma forma, né, de locomover, por ser veículos, por serem motos também, né, que podem carregar 2, 3 pessoas lá atrás, consegue atravessar, né, no meio desse trânsito caótico. Já no Japão a gente tem também aí, ó, esse centro de Tóquio, eu esqueci o nome desse lugar, é um dos lugares onde tem maior concentração de pessoas, né, transitando aí nesse centro da cidade, né. Então assim, olha como o território é apropriado de maneiras diferentes e como a forma como cada um, os costumes, as coisas, elas são expressadas no território de acordo com a necessidade de domínio desse espaço, tá? E são espaços dominados, né? Então é um território. A partir do momento, entendam o seguinte, a partir do momento que você domina aquele território, né? É lógico que você pode, posso comprar um território? Pode, a gente vê aí casos, por exemplo, do Alasca lá, né? Que é um território que foi comprado, os Estados Unidos comprou da Rússia. Hoje ninguém vende mais território porque todo território ele pode ter alguma riqueza, ter um recurso, então ninguém vai ficar vendendo, né? Mas no passado aconteceu isso. Os Estados Unidos comprou uma terra aí, né? Comprou o Alasca, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar do Alasca, né? Aquele lugar bem frio, né? Fica bem no extremo norte, fica bem no norte do nosso planeta. Então, deixa eu passar o próximo slide. A exemplo disso, cita-se o controle mediante a marcação. Um meio de territorialidade, como colocar um objeto em um determinado local, a fim de marcar que alguém está ocupando ou utilizando, né, como colocar um casaco na cadeira, de um estabelecimento, ou quando se insere uma estaca no local do terreno para fazer a marcação. O território, ele é demarcado. E a divisão de um país com outro, por exemplo, a demarcação a gente chama de fronteira. Né? A fronteira ela demarca o limite de um território. Você passou daquela linha, daquele espaço ali para lá, você está passando para outro território de outros domínios. Né? Um exemplo disso, e como que pode ser feita essa divisão? E essa demarcação ela pode ser feita em territórios em área grande ou pode ser feita divisão até mesmo dentro de uma casa. Né? A demarcação do território ela é feita de acordo... vamos pegar os exemplos aqui. Tem 4 exemplos aqui nessas fotos aqui que eu coloquei para vocês. O primeiro, a criação de um muro. O muro ele se torna a demarcação de um território, de um lote, de uma área. Durante a Segunda Guerra Mundial, até um muro, né, que eles fizeram um muro para dividir a cidade, que já vou falar do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele dividiu a Alemanha. Quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, ela ficou dividida no meio. Né? E aí a gente tinha uma parte da Alemanha pertencendo aos americanos, aos norte-americanos, e uma parte à União Soviética, que, né, já não existe mais, que atualmente é a Rússia. E fizeram um muro para demarcar a divisão da cidade. Esse muro que foi derrubado em 1989. Né? Só existe hoje lá a questão turística lá, né? Depois a cidade se unificou novamente lá, a capital da Alemanha. Mas, por exemplo, o muro é uma demarcação, é uma coisa feita no espaço que serve para demarcar um território. Outra coisa, aqui na escola, vamos voltar, eu acho essa imagem legal porque as cadeirinhas lá, peguei da internet, mas é bem semelhante à nossa sala de aula aí, né? Até o estilo das cadeiras, né? E mesas. A gente tem aqui, por exemplo, a demarcação do território. Dá uma olhada aqui, nesse entulho de mochila aqui, provavelmente o aluno, eu não sei se tem um aluno deitado aqui, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Não entendi o que é isso aqui não, gente. Sangue do cordeiro. Mas tem um cachorro aqui em cima da mesa? Não, então vamos para essa imagem, vamos passar para essa parte de cá. Olha aqui, essa mochila aqui. Essa mochila está demarcando o território. Às vezes o menino não está ali porque foi no banheiro. Ninguém vai chegar aqui, apossar da cadeira aqui, por quê? Porque nesse momento, essa mochila está demarcando o território do aluno que foi no banheiro, por exemplo. Esse outro não vai vir aqui mexer nas coisas dele ou sentar na cadeira porque não permite, porque o território ele tem um domínio, um poder do colega ali. Por isso que é igual um país não pode chegar lá e falar assim, vamos tirar ouro lá o Brasil chegar e falar assim, tem ouro lá no Paraguai, vamos tirar para nós. Não pode. E aí para poder hoje em dia
defender o seu território, existe o quê? Existem as forças armadas, existe o exército, a aeronáutica, a marinha, que são as forças para proteger esse território, né? Existem muitos países que estão em disputas territoriais, por exemplo, na África ainda tem guerras lá disputando territórios, né? A gente tem a questão lá de Israel, a Palestina, né? Que tem aquele conflito lá por causa de problemas, então tem várias motivações, né? Questão do território. Outra coisa, quando você coloca uma roupa na cadeira, né? Como é o caso aqui dessa imagem aqui, você falou assim, coloca essas roupas aqui, vou colocar essa cadeira, dessa cadeira aqui eu vou colocar essas outras, porque aí ninguém vai sentar, porque a roupa é minha, então eu já demarquei meu território aqui. Outra coisa aqui também, às vezes, quando é questão de um país, você pode utilizar elementos da natureza para fazer a demarcação. Como é o caso aqui do Rio Paraguai aqui, né? Esse rio aqui, pessoal, está dividindo, ó, 3 países aqui, ó. Está dividindo nessa parte aqui, Argentina, o Brasil e o Paraguai. A gente tem a divisa. E o que está dividindo eles aqui, colocando no limite do país? Justamente esse rio. Então, os rios, né? A gente tem o caso do Rio Araguaia, né? Que divide ali o estado de Goiás com Mato Grosso do Sul. Se você atravessar o Rio Araguaia para o outro lado, você já está no Mato Grosso. É uma divisão territorial, né? Isso é importante para saber até onde vai o limite do poder, do seu domínio sobre o território. Deixa eu tirar isso aqui novamente. Vamos lá. Existem ainda outras formas de territorialidade, tais como uma pessoa escolhendo uma cadeira em sua própria casa ou mesmo personalizar um escritório segundo seu estilo, gosto pessoal, sendo essa uma forma de indicar a identidade de uma pessoa. Muitas vezes o território ele expressa a identidade de uma pessoa. Né? Dentro de uma casa, existem territorialidades dentro de uma casa. Por exemplo, seu quarto, do seu irmão, o quarto da sua mãe, do seu pai, né? A casinha do cachorro lá no fundo do quintal. Isso aí delimita territorialidades. E você tem um poder, por exemplo, o que demarca ali? O seu guarda-roupa está no seu quarto, né? Sua cama, que são elementos seus, né? Que sua mãe te deu, né? Por exemplo, sua mãe te deu ali mas é seu, é território seu. E aí você coloca suas roupas lá no seu guarda-roupa, né? E não está no seu quarto. Então já expressa um domínio sobre aquele elemento, faz parte da sua dominação daquele espaço dentro da sua casa. E um exemplo disso é que os elementos muitas vezes refletem a identidade do indivíduo. Aqui eu coloquei 4 imagens de 4 casas diferentes, né? Onde a gente vê aí a cozinha, né? De uma casa, de 4 casas aí. E a gente vê que são vários fatores que fazem, por exemplo, essa cozinha ser diferente, né? Por exemplo, a questão de gosto, a questão econômica. Às vezes, por exemplo, a gente tem duas imagens em cima aqui que a gente tem cozinhas que tem objetos mais caros aqui, né? Enquanto aqui a gente tem algumas cozinhas mais simples aqui, ó. Parecida aqui de casa, olha. São cozinhas mais simples, né? De quem tem um poder aquisitivo menor, né? Acho que essas duas de baixo aqui tá maior que a cozinha aqui de casa, então eu tô lascado. E aqui em cima, nessas duas de cima aqui, a gente tem aí tem toda uma personalização da cozinha e tudo mais aí. Tem lugar para sair fumaça de todo jeito, né? Para não espalhar na casa, etc, etc. Então, assim, isso aqui reflete a dominação desse espaço dentro de uma casa, né? Deixa eu passar aqui o slide. Ó, os estados, agora falando de uma forma geral, a gente tem aqui o mapa mundi, ó, dá uma olhada nesse mapa mundi aí, gente, ó. Tá vendo? Cada cor dessa aqui, ó, que vocês estão vendo, é um país diferente, tá? São vários, olha aqui, ó. América do Sul, América Central, América do Norte, a gente tem a Groenlândia aqui, que pertence à Dinamarca, que tá bem aqui, mais ou menos aqui, ó, por aqui. Cadê a Dinamarca? Aqui não, por aqui. Aí, a gente tem aqui a Europa, a gente tem a África, a gente tem o Oriente Médio, que aqui uma parte da Ásia, tudo isso aqui é o continente asiático, ó. E aqui a gente tem a Oceania, tá? Esses aqui são os continentes que nós temos. Cada parte dessa, ó, os Estados Unidos, ó, o Brasil aqui, isso aí são a delimitação de território. Deixa eu ler o que está aqui em cima. Ó, os estados baseiam-se no conceito de territorialidade. Uma vez estabelecido um estado, as autoridades gozam do monopólio do uso da violência na região
e administram a zona a nível político, efetivamente para que se possa entrar ou sair do território, ou permanecer no mesmo. Ou seja, para você, cada pessoa que nasce num território, ele pertence àquele território. Então, você tem documentos, né, que comprovam que você é daquele território, e você, para você poder sair desse país, de um país seu, né? Por exemplo, você está aqui no Brasil, você quer ir para outro país, você tem que ter o tal do passaporte. Porque você vai viajar para um outro país, vamos supor que você vem para a Rússia aqui, ó. Você vai ter que ter um passaporte para viajar para lá, você tem que ter uma autorização, você tem que ser, né, tem que ter uma identificação de onde você é, porque você pertence à dominação de outro território. As pessoas acabam sendo parte de um território, né? Deixa eu passar aqui. Outra coisa interessante, né? A gente fala, mas o ser humano e tudo mais. Até os animais, né? Eles fazem demarcação, fazem disputas territoriais. Só que da maneira deles. Ó, os animais também exercem a territorialidade quando delimitam ao defender o seu habitat, impedindo que outros se aproximem e se instalem na zona. Os cães, por exemplo, marcam seu território com a urina. Não só os cães, né? A gente tem, por exemplo, os próprios leões, né? Que demarcam seu território. O cachorro é um exemplo disso, né? Olha aqui, ó, demarcando o território. Ele está mostrando que ali é domínio dele. Então, por isso que vocês podem observar que os cachorros, quando passa o outro na rua, eles ficam tudo doidos, né? Com medo do outro cachorro querer invadir o território deles. São animais territoriais. E temos a questão dos leões também, né? A gente vê muitos aí documentários que os grupos de leões ali demarcam o território. E aí, quando um grupo de leões chegam, né, por exemplo, quando como que eles demarcam? Eles têm um olfato muito forte, né? E muito mais evoluído do que o nosso, né? Do ser humano. Então, eles já sentem um odor facilmente ali de outro leão. Então, eles sabem. Né? Quando você pula um muro, você pulou o muro, você sabe que o muro ali está demarcando o território seu de outra pessoa. Se você pulou, pode levar até um tiro, uma pedrada ali, invadindo o território. Ele, sei lá, vamos supor que o ladrão, quando rouba ali a casa de uma pessoa, a casa de uma pessoa, ele está invadindo o território. Então, assim, o leão, né, também, quando um outro grupo de leão, ou outro leão invade seu território, ele acaba se defendendo também. Né? Ele demonstra, porque se o outro leão viu que sentiu o odor e invadiu, é sinal que ele quer, né, conflito, quer dominar aquele território. Então, muitas vezes tem esses conflitos até na natureza. Né? Deixa eu passar aqui o slide. Então, assim, para a gente terminar esse assunto sobre territorialidade, ó, a territorialidade ela pode beneficiar uma cidade, estado ou país, por exemplo, já que, por meio dela, os recursos são racionados e não haverá uma exploração acima do limite. Ela pode ser vista também como uma forma estratégica de controle relacionada ao contexto social ao qual é inserida e ainda, independente do seu tamanho, uma área pode ser mantida e dominada por meio da territorialidade. Por exemplo, o que quer dizer isso? Muitas vezes há benefícios, né, sobre essa dominação do território. Por exemplo, Rubiataba, de certa forma, tem o seu limite territorial com outros municípios aqui. Então, tem até onde o prefeito, que recebe recurso do governo, que domina o estado todo, o território do estado, e o governo recebe também um domínio sobre, porque o nosso estado pertence ao país inteiro, ao Brasil, né? Então, assim, Rubiataba é um território e o racionamento do que fazer aqui, né, o dinheiro que é feito dos recursos aqui, são investidos em ações dentro desse território. Né? Então, não é qualquer um que chega, você não pode chegar ali e falar assim, vou construir uma rua aqui. Não é desse jeito, é feito planejado. Quem constrói uma rua, quem faz qualquer modificação na cidade, geralmente é o poder público municipal, né? E tem um líder, né? Geralmente é o prefeito, né? Que atua conjunto com as pessoas que ali estão para poder fazer reformas, criar coisas aqui dentro da cidade. Vamos dar um exemplo aqui, a Praça da Matriz, talvez não é da época de vocês, mas ela foi reformada, ela foi feita ali tinha uma rua em frente à Igreja Matriz, aquela igreja do centro da cidade. E eles reformaram, fizeram toda aquela praça ali. Não foi uma pessoa que chegou lá, vamos mudar isso aqui? Não. Isso aí foi feito através de quem domina esse território. Foi feito projeto, foi feita toda uma ação aí depois, né? Foi implantado dinheiro e tudo mais, para poder reformar e criar aquela Praça da Matriz. Né? Infelizmente, né, a gente viu aí que com aquela modificação vocês não chegaram a conhecer a antiga praça, né, que era uma praça muito melhor do que a atual, né, porque tinham árvores, tinha uma questão histórica ali,
num espaço bem melhor né? Assim, o território também ele está sujeito a mudanças e pode não agradar a todos também, né? E nem todas as mudanças que ocorrem no território podem beneficiar a todos, ou podem trazer benefícios. Ou também tem mudanças que podem trazer benefícios de acordo com algumas condições, né? Então, pessoal, é isso. Na aula de hoje foi só isso. Então, a territorialidade ela tem a ver com a nossa dominação sobre o espaço geográfico, tá bom? Depois vocês tirem as dúvidas, leiam o texto, façam atividade e qualquer dúvida eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas qualquer coisa que vocês tiverem aí, né? Qualquer dúvida mesmo, eu vou estar ajudando vocês, beleza? Então, um abração aí e tudo de bom.